eu sou obcecado pelo melhor. Tanto é que a gente veio para a Tutory para buscar o melhor para os mentorados, e eu sempre falo também que se você trabalha e estuda, que é a maioria da realidade brasileira, não pare por isso. Se você tem que trabalhar e ao mesmo tempo estudar para um concurso, não pare por causa disso. Estuda cansado, estuda com sono, organiza o seu estudo de uma forma estratégica. Você precisa de um acompanhamento, isso vai otimizar o seu tempo, vai fazer com que você estude menos tempo e valha mais. Porque quando você estuda como todo mundo, você vai ter o resultado de todo mundo. E qual que é o resultado? A reprovação. E eu sou obcecado em fazer mudar a educação no Brasil, de uma forma em que as pessoas saiam dessa educação passiva, sem melhoria, de uma educação em que você não absorve o conhecimento, porque absorver o conhecimento é você ter aquele aprendizado, reter ele e usar lá atrás. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um TutoryCast, o podcast da Tutory. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no Brasil inteiro. Somos uma comunidade de mais de 500 mil de alunos, por meio dos mais de 1.500 professores que utilizam o nosso ecossistema, e nós atingimos indiretamente esses alunos, que soma-se centenas de milhares de aprovados no Brasil inteiro. E nesse podcast, nós escolhemos os melhores para estar aqui conosco, aproveitando desse Mastermind que está rolando aqui em Brasília, para trazer a grande massa deles e poder tirar um pouquinho aqui do melhor, extrair o suco do suco para você que está estudando para concurso, para você que ainda está na dúvida se começa a estudar para concurso, para você que já tem há um tempo, está batendo cabeça, não sabe como fazer a prova. Eu trago aqui os melhores para ensinar você esse caminho. E você que é mentor, professor, que também está escorregando, não sabe como crescer, esse podcast é para você que quer crescer e não sabe como fazer isso. Então, o objetivo do nosso podcast é isso. Espero que você goste. Então, já te convido agora, desde o início, a curtir esse podcast, para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Ajuda a nossa equipe aqui que trabalha duro para entregar esse conteúdo para o máximo de alunos que você conhece. Compartilhe ele com aquele seu amigo que está estudando para concurso, está perdido, não sabe como estudar. Aqui é um canal de aprendizado para ele também. E você que é mentor também compartilha com aquele outro mentor que está perdido. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e no final você deixar um comentário aqui do que você mais gostou desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser irresistível. E o convidado de hoje é um cara muito especial, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas parece que ele já é meu irmão. É um cara que entrou na nossa vida aqui na Tutory e que já faz parte de todo o ecossistema de fato. O cara já entrou na Tutory, já entrou nas reuniões, participou de todas, entrou no Mastermind, já tá na academia de mentores e, cara, o cara tá imerso e isso justifica o crescimento dele de forma tão rápida e espontânea, né? É um cara que chegou na Tutory no mês, no outro mês ele estava com 100 alunos. Então, é bizarro o quanto que dá resultado e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Então, não vou me enrolar muito. Seja muito bem-vindo, o Walker, o perito mais brabo do Brasil, cara. Como eu tô feliz de bater esse papo com você, cara, porque é pouco tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente é irmão já, cara. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, podendo contribuir para que outros alunos, cara, outros mentores cheguem no patamar que você chegou. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui, Marlon. Olha, eu tô realmente muito feliz de estar aqui. A gente sempre fala que temos que andar junto de pessoas que vão agregar. E com certeza você e outras pessoas da Tutory têm agregado muito nessa nossa trajetória, né? É uma trajetória já longa, desde 2021, que a gente vem nesse mercado de cursos, de mentoria, mas que a gente conseguiu agora aprimorar demais neste ano, menos de 2 meses agora, com a Tutory. Então, como você havia falado, realmente é como uma parceria de longa data, mas em tão pouco tempo. É como um irmão mesmo. Intenso, então, vocês né? sempre ajudam aqui, a gente sempre tá junto. Então, quanto à imersão, eu sempre falo que você precisa
realmente depositar suas fichas naquilo que você tem potencial e acredita. E a gente fez isso. Então a gente entrou na academia de mentor aqui com vocês, a gente entrou no Mastermind, a gente está na comunidade e sempre ajudando também as outras pessoas, porque a gente já vem com uma bagagem, né, de cursos, de área digital, desde 2020, 2021, então realmente tem agregado muito. E é um prazer enorme estar aqui e vamos falar aí sobre perícia, sobre mentoria, falar também sobre a minha trajetória, que eu sei que vai bater com muitas pessoas aí, então é um prazer enorme estar aqui. Cara, fico feliz demais. O prazer é todo nosso, de verdade. Estou muito feliz de receber você aqui na nossa sede. E, cara, me conta um pouquinho da onde é o Alck, onde é que tudo começou. Me conta a sua jornada. Sei que você é aqui de Goiânia, né? Pertinho, Sim, né? sim. Aqui de Brasília. Mas conta pra gente, cara, onde que o concurso público entrou na sua vida? Como é que foi? Você veio da iniciativa privada ou você já veio de uma família onde já tinha uma base ali pra estudar pra concurso? Conta pra gente, cara. Olha, na verdade não, eu fico até emocionado em falar isso em relação à minha história, porque eu vim de uma família muito humilde. Eu vim de uma periferia ali de Goiânia chamada de Maísa. E velho, a gente passou fome, a gente vendeu picolé, a gente passou dificuldade, então eu não vim de um berço, como as pessoas pensam aí, já do concurso, que tem pessoas na família, não. A gente passou muita dificuldade, então eu tive que sempre estudar e trabalhar. Pra você ter ideia, a gente passava dificuldade que a minha mãe tinha que pedir, teve vezes de pedir cesta básica para político, porque a gente não tinha condição de comprar algo ali. Então é bem emocionante e a realidade foi essa. Só que eu sempre decidi que a gente até fala muito sobre isso, tá? Que não está relacionado ao talento, mas à obsessão que você possa ter para mudar essa trajetória. E foi isso que eu fiz. Eu falei que a minha trajetória não seria como a da minha família, com essa dificuldade, com escassez, com problemas aí variados, inclusive financeiro, e aí eu decidi que eu iria dedicar muito o meu tempo para estudo e aprender a estudar da melhor maneira. Então eu fui aprovado, inclusive, em duas universidades públicas, estudando sem material bom, sem nada do tipo, mas porque eu fui aprendendo como estudar. Só que olha que legal, que engraçado. Uma delas era integral, e a gente era tão pobre, mas tão pobre, com tanta dificuldade, que eu não podia assumir essa, que era da UFG, integral, porque eu tinha que ajudar minha família. E aí eu fiquei na universidade estadual porque era noturno, então eu sempre, e aí grava isso, eu sempre tive que estudar e trabalhar. E já vai até um recado para quem está estudando para concurso público, não passa em concurso público quem que está estudando o dia todo, quem estuda bastante, quem mais estuda. É aprovado em concurso público, especialmente para perito criminal, quem estuda com estratégia. Porque quando você estuda com estratégia, com método, você tem um rendimento que é 2, 3, 4 vezes superior a uma pessoa que estuda sem estudativo, sem direcionamento, sem estratégia, sem nada. Então essa é um pouco da minha história, e aí eu fui aprovado depois em 6 concursos, daqui a pouco eu conto um pouco de cada um desses aí, mas porque eu decidi que eu não iria estudar como todo mundo. Que eu iria estudar com estratégia para ser aprovado de uma forma mais rápida e que pudesse realmente ser efetiva na minha vida. E isso realmente transformou e, cara, eu realmente indico a todos, sejam concursados na área de polícia, na área de perícia, porque vale, e vale muito a pena, porque muda não só a minha vida, mas como da minha família e de toda uma geração. Então isso faz muita diferença e com certeza é um pouco dessa história para você entender mais, e daqui a pouco eu falo para você sobre essas aprovações. Cara, e me conta o seguinte, cara, concurso de perito, cara, talvez um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Porque é um concurso muito específico, muito nichado, com pouquíssimas vagas, né? E você concorre só com tubarão. Cara, me fala o seguinte, como é que foi sua preparação, não só para concurso, mas você teve um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, você foi um bom aluno, sempre gostou de estudar, ou a chave virou já depois dali do ensino médio? É uma excelente pergunta, porque eu não vim de uma base boa. E aí é que tá, não deixe de iniciar os seus estudos por causa da sua base. Eu vim de uma base horrível, era uma escola de periferia, à noite, e faltava mais professores do que alunos muitas das vezes. E mesmo assim,
Depois eu mudei a chave, que eu falei que eu iria estudar sozinho, que seja, para poder ser aprovado nestes concursos. Passei dificuldade, vi meu filho crescer ali, não ter um acompanhamento, porque eu tinha que trabalhar CLT, e eu não tinha tempo, trabalhava 6 por 1 e às vezes 7 por 0 na semana. Então isso fez eu mudar a chave de falar, olha, não é isso que eu quero para minha vida, que é a vida de muitas pessoas que estão assistindo aqui, de que não tem tempo para família, não tem tempo para viajar, não tem tempo para respirar. É o que a gente fala de sobreviver. Então isso é complicado demais as pessoas deixarem sempre esse lado ruim vencer e continuar sempre. Então não tive uma base boa, essa base realmente foi bem deficitária, mas eu sempre tive obsessão, eu sempre tive dedicação e eu sempre comportei de um modo que, se precisasse, e precisa, eu teria disciplina. E isso fez com que eu pudesse, com estratégia, ser aprovado nesses concursos e mudar a minha vida, como eu havia falado. Mas não vim de uma base tranquila, não vim de uma base boa, pelo contrário, você consegue imaginar, periferia, escola pública e noturno. Então não tem nada de bom neste caso, infelizmente. E isso só mostra o quanto que todos nós conseguimos. Às vezes você que está assistindo tá pensando assim, poxa, o Walker é um cara privilegiado, ou somente quem passa em concurso são pessoas que são inteligentes, ou que vêm de uma família rica, ou que tem mais tempo para estudar. E você era o oposto de tudo isso, né? O oposto do mundo perfeito. Você veio de uma situação completamente atípica, onde tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por conta de uma única coisa: determinação e saber exatamente o que quer, né? Agora me conta o seguinte, onde é que você decidiu em estudar para concurso, né? E qual foi o ponto de virada? Você falou, cara, a partir de hoje eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar todo dia. A primeira coisa que eu falo para vocês entendam que eu sempre estudei e trabalhei. E é a maioria dos brasileiros que também tem que estudar e trabalhar. E não é aprovado, repito, em concurso público, quem tem necessariamente o dia todo e a noite toda para estudar. Isso é um engano muito grande. Quem é aprovado realmente em concurso público é quem tem dedicação, a disciplina e a estratégia. E aí que entra, inclusive, as mentorias, em que a pessoa que já passou por aquilo consegue direcionar para que ela saiba exatamente o que fazer, quando fazer, para que ela não perca tempo. Então, essa pessoa ela vai estudar 2, 3 horas por dia, mas que vai ser equivalente a 5, 7, 10 horas de uma pessoa que está estudando sem estratégia. Então, eu sempre tive que trabalhar e estudar. E aí, onde que entrou, Walker, esse momento de prestar o concurso? Era em 2013 e o meu primogênito, o meu filho, o Davi, ele tinha nascido. E ele estava com cerca de 5 meses. E eu lembro que eu cheguei, e isso é muito emocionante, eu realmente arrepio. E eu cheguei à noite, tipo numa quinta-feira, e eu falei, poxa, eu não aproveitei o meu filho essa semana, era tarde da noite, eu trabalhava toda semana e no final de semana eu fazia virada de sistema, trabalhava com TI. E eu realmente me arrepio porque eu lembro de que eu olhei pra ele e falei assim, velho, está passando esses 5 meses e eu não estou aproveitando meu filho. E eu sempre tive que estudar e trabalhar. E eu falei assim, mesmo cansado, mesmo com dificuldade, eu vou estudar todas as noites agora, até eu passar no concurso público. Todas as noites e o final de semana fazendo simulado, revisão ativa, que é o que eu ensino para os mentorados, inclusive, e isso deu muito certo. Porque o cansaço, na verdade, foi um combustível para que eu pudesse ser aprovado no concurso público. E não só em um concurso público. Esse combustível foi tão bom que eu consegui ser aprovado em 6 concursos públicos, variados, né? Ministério Público, Polícia Civil, Tribunal Regional do Trabalho, UFG e por último aí na Polícia Científica. Lembrando que, por que eu falei 5, sendo que eu fui aprovado em 6? Porque, na verdade, um deles eu fui aprovado 2 vezes. Eu fiz para o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, um concurso de altíssimo nível, um concurso federal, e eu fui aprovado para técnico judiciário e também para analista judiciário. Salários muito bons, e aí entra uma discussão, inclusive. Poxa, Walker, e você saiu do TRT para assumir o cargo de perito criminal, que ganham aproximadamente igual ou até mais na área federal? E sim, porque quando você tem uma vocação, quando você tem uma dedicação, quando você sabe o que você quer, e isso a gente ensina e fala muito na mentoria, você não tem dúvidas quanto a isso. Então, mesmo que eu fosse ganhar R$1.000 a menos, R$2.000 a menos, eu sabia que eu queria ser
perito criminal. Eu sabia que eu queria estar ali no local de crime, fazendo a coleta daqueles vestígios. Eu sabia que eu queria estar ali analisando cada um daquele local, juntando as chaves, o quebra-cabeça que a gente fala. E isso fez com que eu pudesse mudar o concurso para acessar e entrar ali na perícia, mesmo que na época pagasse igual, porque eu queria realmente isso, eu queria ser perito criminal e trabalhar em local de crime. Isso faz toda a diferença quando você tem esse desejo, essa vocação, que eu sei que muitos têm aqui, que seja para ser policial, que seja para ser perito criminal. Então, para mim, isso não envolve só dinheiro. Tanto é que, poxa, Walker, se algum momento você estiver ganhando muito dinheiro fora, com mentoria, concurso e outras coisas, você tem a intenção de sair da perícia? E a minha resposta é direta, é simples, é fácil. Não. Porque a perícia para mim é um hobby, a perícia para mim é algo que eu fico contente em solucionar casos, em ajudar a população. Isso faz toda a diferença e eu acho que faz na vida das pessoas que realmente têm essa vocação para algo que realmente gostam. É aquele negócio, né? A sua vida mudou por meio da perícia, por meio do concurso, por meio do estudo, por meio da dedicação, do foco, da disciplina de sentar ali todo dia para estudar. E isso faz toda a diferença. Cara, eu fico pensando o quanto de pessoas que tem você como referência. Assim, cara, meu sonho é ser igual o Walker. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Walker. Tá vendo? Olha só que legal. Olha, isso é verdade, cara. Vou falar algo que realmente faz a diferença, sabia? Eu acho que essa paixão, esse amor pela perícia, pelo meu trabalho, faz com que mais pessoas se inspirem, e isso eu já recebi vários directs sobre isso, e já somos cerca de 400 mil pessoas, juntando aí YouTube, juntando Facebook, Instagram e outras redes sociais. Então são muitas pessoas ali que estão voltadas e que entendem e que querem serem peritos criminais, que querem ser ali policiais. Então realmente isso inspira, mas ao mesmo tempo, para mim é uma honra poder falar da profissão, de algo que eu gosto e que realmente pode transformar. E olha, já dando uma dica para vocês, inclusive, uma pessoa me perguntava assim, professor, mas o que foi um diferencial para que você fosse aprovado em 6 concursos? Uma das coisas é o que a gente chama, quando a gente tem um estudo direcionado, quando a gente tem um estudo que a gente chama de estudo ativo, tudo que entra naquele balde, ou praticamente tudo, naquela água de um balde ali, ela fica. Quando a pessoa estuda sem esse estudo ativo, sem esse direcionamento, é como se fosse um balde que está furado, que é um balde que não tem uma proteção. Então ela entra ali, o conhecimento, ela até entra, só que ela sai, porque a pessoa não consegue reter aquele conhecimento. E isso é uma diferença que a gente ensina muito na mentoria, que não é só estudar. Se fosse só estudar, qualquer pessoa seria aprovada, mas é estudar e reter aquele conhecimento. Então isso faz muita diferença e com certeza eu ensino isso também nas redes sociais, que é para que as pessoas também comecem a mudar esse pensamento arcaico de apenas estudar de uma maneira passiva, que isso atrasa muito as pessoas. Sim, cara, e você falou uma coisa que é muito real, né? A importância do direcionamento, né? Quanto tempo que você economizaria se você tivesse um Walker para te ensinar? Né? E o ponto que eu te pergunto é, cara, onde entrou a mentoria na sua vida, cara? Onde que entrou esse desejo de não só ser aprovado, não só mudar a sua vida, mas de ter essa vontade de ajudar outras pessoas? Você falou que começou em 2020, né? Me conta, onde é que foi a virada de chave disso acontecer e por quê? Show de bola. De 2020 para 2021, a gente lançou o que a gente chamou de mentoria pericial. Isso foi porque eu estava recebendo muitos directs, muitas mensagens assim, professor, como que fez para você ser aprovado em 6 concursos? Como que você utilizou? Como que é o seu método? O que você realmente utilizou desses estudos que realmente faz sentido para ser aprovado? E começou uma cobrança muito grande dos próprios seguidores. E aí a gente montou de 2020 para 2021 o que a gente chamou de mentoria pericial. Só que nós tínhamos um grande problema que, inclusive, né, a Tutory pôde responder e pôde nos ajudar. Porque naquela época não existia, para mim, né, eu não havia conhecido a Tutory, um sistema que pudesse realmente acompanhar de mais perto os meus alunos. E isso fez muita diferença quando a gente teve o acesso à Tutory. Voltando, de 2020 para 2021, esse desejo da galera que eu pudesse ajudar, trazer uma mentoria e que eles não pudessem passar pelos mesmos erros que eu passei. Ou seja, no início que você não sabe que tem que fazer um estudo ativo, uma revisão ativa, e estudar ali com as questões. Então,
esse pedido das pessoas fez com que a gente criasse em 2020 para 2021 a mentoria pericial, que ela foi evoluindo. Então, depois de um tempo, a gente teve que diminuir ali o ritmo, porque não dava para a gente aumentar, a gente não conseguia aumentar o número de mentorados, porque a gente não tinha como atender essas pessoas. Então, era um número muito limitado, com planilhas ali, com controle manual com aqueles alunos. Então, foi esse o início e a gente foi melhorando, automatizando e melhorando até chegar em 2025, em que a gente fez a parceria com a Tutory, e aí sim a gente entrou nessa parte da mentoria com tudo mais automatizado, com um suporte maior ao aluno, em que a gente pode dar uma resposta mais instantânea, que pode atender à individualidade dos alunos. Então isso começou lá de 2020 para 2021, vieram várias e várias aprovações dos alunos usando o nosso método de ensino, utilizando o nosso acompanhamento, e agora está melhorando e aprimorando cada vez mais com essa nossa parceria com a Tutory. Cara, fico feliz demais de ouvir isso de você, né? E assim, cara, eu tenho certeza que você tem um case que eu sei que você com certeza deve ter vários alunos aprovados, mas sempre tem aquele cara que fica na sua cabeça assim, caraca, o que esse cara me falou mudou minha vida. Qual foi o aluno, assim, que teve a história que mais te impactou, assim? Que você fala assim, cara, isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida. E é isso que vai fazer com que eu continue fazendo isso aqui pra sempre. Com certeza. Existem vários, né? Vários alunos que passaram ali pela gente, né? Mas tem um aluno específico, uma delas, né? Que era a Samara. E a Samara, ela foi aprovada, né? Na Polícia Científica também. E aí, na época, ela tinha muita dificuldade em aprendizado. E essa dificuldade em aprendizado, ela tinha déficit de atenção, então acabava que ela não conseguia realmente estudar aquelas disciplinas. E tem uma coisa muito legal que a gente coloca, antes era manual, mas que hoje está automatizado, que são metas. A pessoa tem que cumprir aquelas metas, que a gente chama de metas diárias. Isso facilita para que a pessoa não tenha que decidir. A mesma analogia eu faço quando você entra na Netflix. Você abre aquela Netflix e se alguém não falou para você assim, vai lá e assiste o DNA do Crime, é muito bom aquela série, você não sabe o que assistir. Você não sabe o que escolher. Aí você gasta 10, 15, 20, 30 minutos para escolher alguma série e não escolhe. Quando você tem uma meta, igual a gente fez para a Samara, ela entrava lá e essa meta é específica, então ela vai estudar esse assunto, ela vai fazer essa revisão e isso vai alterar. E por que me marca muito? Porque ela também veio de uma família muito humilde, com dificuldade, mas que ela pôde vencer essa dificuldade de atenção dela justamente porque ela conseguia ter metas ali e o nosso acompanhamento. Isso gerou o quê? Uma aprovação que faz diferença pra gente, e eu sempre recebo essas aprovações de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito feliz, de saber que as pessoas estão sendo transformadas e mudando ali. Um outro caso que me chamou a atenção, só para colocar esse adendo aqui, foi da Aline, inclusive. A Aline, ela foi aprovada no Paraná agora, um salário inicial de R$26 mil por mês. Esse é o salário dela. E ela foi aprovada na área ali de enfermagem e ela me mandou a mensagem e falou, professor, que bom que eu estive com o senhor. Que bom que a gente estudou junto, que a gente foi acompanhado, porque eu fui aprovada e eu não esperava isso. E foi aprovada ali para ganhar um salário de R$26 mil. Vai ser nomeada agora desse ano para o ano que vem. E realmente isso mudou porque são pessoas ali que saem da faculdade para ganhar 2, 3, 4 mil reais quando ganham. E ela mudou uma chave para ela de ganhar R$26 mil por mês. A Aline, eu fico muito feliz com a história dela também. Caraca, que legal, cara. São muito. É difícil a gente conseguir lembrar de todos os cases, né? Mas, cara, sempre tem aqueles que impactam a gente, certeza, né? Cara, eu tô muito feliz do nosso bate-papo. E, cara, assim, conta uma história sua, assim. Cara, eu acredito que no cargo de perito, né? Você já deve ter visto, assim, de tudo. As coisas mais bárbaras da humanidade, né? Assim. E, cara, mas conta uma aí que te marcou, assim. Fala assim, cara, esse caso foi um dos que mais mexeu comigo. Foi o caso que eu cheguei em casa e não consegui dormir. Show de bola. Esse caso foi pesado emocionalmente. E é bem pesado mesmo, tá? Se eu me emocionar aqui, você depois faz um corte aí. Mas é um caso que realmente foi muito pesado, que foi um homicídio.
E na verdade, né, como as pessoas chamam ali de latrocínio, mas pra gente entra como na chamada ali como homicídio. E a gente foi chamado e a gente ajudou muito na perícia, porque conseguiu vestígios ali que realmente levaram aos autores, né? A gente conseguiu mostrar a dinâmica do que aconteceu ali, mas o fato foi que uma família estava retornando para a sua casa depois de uma noite de trabalho, inclusive, toda a família, né, a criança, um adolescente, uma criança de 2 anos, né, o esposo e a esposa. E quando eles estavam entrando na residência, tinham meliantes ali dentro. Então eram 3 meliantes. E quando eles entraram lá, esses meliantes renderam eles para entrar naquela residência. Resumindo, né, não é algo impactante de imagem. Eu já vi várias, né, que pedaços de pessoas pela rua e várias coisas, mas esse aí foi a parte emocional. Porque teve um momento em que estavam ali os meliantes e passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro. E eu vou inventar um nome para não colocar como nome real, um nome fictício aqui. E imagina que de determinado momento aquela criança de 2 anos estava ali esperando os pais, querendo chegar perto dos pais, e a mãe falou assim, ó, vem João, pra cá. E é muito ruim pensar nisso, porque um dos meliantes chamavam João. E o que ele pensou? Que estava reconhecendo aquela cara, aquela pessoa. Ele estava com um capacete e pensou, me reconheceu. Ele friamente chegou ali na cabeça daquela mulher, daquela esposa, e deu um tiro na cabeça dela. E isso já é muito impactante, porque está na frente da família, está na frente de todo mundo. Mas o que foi mais impactante para mim, que eu me emociono até hoje, foi que em determinado momento a gente chegou para fazer a perícia e o adolescente de 13 para 14 anos, ele precisava me mostrar onde exatamente um meliante tocou, porque a gente conseguiu uma impressão digital dele ali, inclusive, e ele foi e apontou. Só que antes da gente chegar lá, naquele momento que estávamos passando entre um quarto e outro, ele virou e falou assim, nossa, que eu acho que foi quando deu boom pra ele do que aconteceu. E isso eu me emocionei pra caramba. E ele virou e falou assim, nossa, e agora? Como que eu vou falar pro João que a gente não tem mamãe mais? Cara, isso me derrubou. E aí, assim, a gente leva muito o profissionalismo. Aí eu ergui, respirei, olhei pro lado, né, dei aquela disfarçada. E eu falei assim, e aí eu vou chamar de outro nome, vamos chamar aqui de Manuel. Aí eu falei assim, Manuel, eu sinto muito pela sua perda, mas eu vou fazer o que precisar ser feito para ajudá-los. E a gente conseguiu impressão digital, conseguiu o DNA dos meliantes, eles devem estar presos até hoje, mas realmente foi muito impactante porque eu sempre falo que o que mais impacta as pessoas não é o local. Eu já vi corpo mais estranho que você possa imaginar, mas as pessoas. Então esse foi um caso muito pesado, vocês vão se emocionar aí também, com certeza, mas é um caso muito pesado, mas o que me motiva? Saber que a minha profissão, saber que o que eu escolhi fez com que aqueles caras, aqueles meliantes que fizeram isso com aquela mãe, eles estão ou continuarão, a depender do meu trabalho, obviamente, presos e que continuem ali. Por quê? Porque os vestígios, eles contam tudo. E a gente conseguiu encontrar DNA e impressão digital naquele local. Fez diferença. Mais marcante? Muito marcante. Então, esse é um dos casos que mais me marcou por causa que eu também tenho filhos, né? Eu tenho filho adolescente e tenho um filho de 2 anos. Então isso me marcou, tem cerca de 5 anos, mas olha só, 5 anos e eu ainda me emociono até hoje. Então é bem pesado esse caso. E aí teve outros casos. Teve casos lá de pessoal que cortou a pessoa na metade ali. Teve pessoa que a gente chama de decapitação, que corta ali o pescoço da pessoa e separa a cabeça do tronco, né? Então tem vários casos. Mas caso pesado, emocionalmente falando, foi esse. Em relação a visivelmente local, em relação a caso pesado, já teve um caso em que a pessoa tinha cortado em partes o corpo da pessoa ali e colocou, tipo, num freezer ali. Então era bem impactante a imagem. Mas a gente pega muita coisa. Como eu falo, velho, não venha por dinheiro. Não venha porque você acha o CSI bonito. Porque aquilo ali é glamour. Aquilo ali, velho, vou te contar a verdade. A maioria das vezes é mentira. Mas venha pela vocação. Por você querer fazer algo pela sociedade. Por você querer mudar a sociedade. Isso é o que vai fazer com certeza a diferença aí na sua profissão e é o que eu escolhi e que eu realmente sei que eu faço o melhor para a sociedade. Cara, eu tô impactado. É pesado. É porque a gente é marido, né, cara? A gente é pai, a gente tem filho. Sim, com certeza. E passou um filme na minha cabeça, cara, misericórdia, cara. É uma coisa que talvez nós não temos noção. Não.
da dor que é. Não. E deixa eu complementar uma coisa. Desde então que eu entrei na perícia, eu tornei-me uma pessoa mais... que valoriza mais a vida. Talvez por ver ali tantos casos como este, e aí vou contar uma história que acabou de acontecer. E aí você vai entender o que muda quando você tem uma visão em que o que vale para você mais é a família. O que vale para você é o resto que não seja material. Vindo pra cá de manhã, e aí eu vou abrir isso pra você aqui, né? Aconteceu um acidente, olha que louco. Tem um carro novo que eu tenho, tem 5 meses, e uma mulher, ela encostou no meu carro. Então amassou a porta ali do motorista. E eu poderia reclamar, eu poderia xingar, eu poderia falar por que a senhora bateu, a senhora sabia que tinha que virar. Mas sabe o que eu fiz? Eu olhei pra aquilo e falei, velho, eu tenho seguro. Eu olhei para aquilo e olhei que a mulher não tinha condições de arcar nem com o carro dela. E sabe o que eu fiz? E não é para vangloriar, não é para falar que ele fez isso que ele está contando, não. Além de ela estar errada e ter acontecido aquilo, eu vi que ela não tinha condições de arrumar o carro dela. E aí eu virei para ela e falei assim, ó, faz o seguinte, a senhora vai orçar quanto vai ficar o seu carro e eu vou arrumar o seu carro. Ela, sério? Sério. E ela ficou tudo assim emocionada, eu me emociono também, né? E aí eu falei assim, velho, sabe por quê? Porque o meu filho tá bem, velho. A minha esposa tá bem, o meu filho mais velho tá bem, todo mundo tá bem. E cara, isso aqui é passageiro, isso aqui a gente conquista de novo e tal. Aí ela ficou assim, eu também fiquei emocionado, ela ficou emocionada. E pronto, velho, resolveu. Sabe por quê? Depois que eu entrei na perícia, eu realmente descobri que a vida é muito passageira, a vida é muito rápida, e isso fez com que eu desse mais valor à vida. Isso faz diferença, eu acho que na vida de quem entra na parte policial, eu acho que a gente se depara com muita coisa ruim, então você acaba que você valoriza, eu creio, né, você valoriza mais a vida. Cara, eu tô de cara. Eu tô de cara porque eu já ouvi isso de outros amigos também, da polícia, e eu acho que a polícia traz uma coisa pro policial que se chama gratidão. Sim. Eu ouvi de um amigo delegado, ele falou, todo dia eu chego em casa, abraço minha esposa, beijo meus filhos, e eu acabo de sair de um caso onde o filho foi estuprado pelo próprio pai, onde a mãe é espancada todos os dias pelo marido. Sim. E eu poder chegar em casa e ter uma família estruturada, que mora bem. Cara, isso é... Tudo isso que você faz, que você fez, né, e que você vai fazer por muitas pessoas, se chama gratidão. Porque você sabe de onde você veio. Sim, com certeza. Isso é raiz, velho. Sim, e uma coisa que pega muito, Marlon, o Brasil é um país muito carente, com muitas dificuldades. Então, as pessoas não sabem disso, a maioria, mas a atividade policial, a maioria delas, especialmente da perícia, são em periferia. E normalmente em locais como estes, de famílias desestruturadas, de pessoas que apanham ali o tempo todo, de locais, velho, que você não tem nada, que você chega no local e que não tem nada, tipo, não tem comida, não tem móveis, não tem nada, é realmente desestruturado por várias coisas. E eu vivi isso. Como eu falei, eu vim da periferia, então eu vivi de uma forma mais amena, porque a gente ainda tinha condições melhores do que o que eu deparo hoje em dia, então isso eu acho que eu creio que deixa a pessoa mais sensível, e se não deixa, deveria deixar, porque isso realmente é algo que impacta, pelo menos para mim, de onde eu vim, de uma forma muito visual, muito fácil de enxergar que, poxa, eu tenho uma vida maravilhosa, então isso faz diferença. Inclusive é isso que faz eu conseguir e ajudar tantas pessoas, porque eu vivo hoje, uma vida que me proporciona dar o melhor para os meus filhos, que me proporciona dar o melhor para minha esposa, para minha família, para os meus irmãos, para as pessoas que estão ao meu redor, mas isso foi possível devido a um dia eu ter decidido estudar para o concurso público. Isso foi decisivo lá atrás, que mudou para mim e para minha família. E também a usar estratégias certas para o estudo. Ou seja, estudar de uma maneira mais ativa, que é o que a gente fala, fazer revisões ativas, fazer questões, simulados. Eu sempre falo que quem estuda para concurso, falo isso para os mentorados, que quem estuda para o concurso e vai com um mentor ali é como se você fosse treinar a sua mente. E para treinar a sua mente, como se você fosse um atleta, você tem que ter treinador, você tem que ter disposição, você tem que ter ali planilha, você tem que ter estrutura para fazer aquilo. E é o que eu sempre digo, quando você tem um acompanhamento, você tem isso.
Então você economiza tempo e ao mesmo tempo você consegue atingir momentos e consegue atingir topos que não conseguiria sozinho. Então isso faz muita diferença nesse aprendizado. Caraca. Fico feliz demais, cara. Muito obrigado, viu? Sem palavras, cara, para descrever o quanto que esse podcast de menos de 40 minutos, cara, me impactou. Só gratidão mesmo, cara. Assim, eu queria conversar com você aqui mais 3 horas, mas a gente tem muita coisa para fazer hoje, né? Mastermind tá acontecendo. Tô muito feliz de você estar aqui. Cara, eu tenho certeza que esse bate-papo gerou pelo menos um incômodo, cara, em quem tá assistindo. De querer mudar de vida, né, de poder um dia chegar onde você chegou, né, e cara, eu tenho certeza que você é uma referência para milhares de pessoas, e a dica que eu te dou, cara, é não pare, porque existem milhões de alunos, cara, querendo um dia chegar no seu lugar, então você precisa ser essa ponte para eles. Só para finalizar, eu sempre falo que eu sou obcecado pelo melhor. Tanto é que a gente veio para a Tutory para buscar o melhor para os mentorados, e eu sempre falo também que se você trabalha e estuda, que é a maioria da realidade brasileira, não pare por isso. Se você tem que trabalhar e ao mesmo tempo estudar para um concurso, não pare por causa disso. Estuda cansado, estuda com sono, organiza o seu estudo de uma forma estratégica. Você precisa de um acompanhamento, isso vai otimizar o seu tempo, vai fazer com que você estude menos tempo e valha mais. Porque quando você estuda como todo mundo, você vai ter o resultado de todo mundo. E qual que é o resultado? A reprovação. E eu sou obcecado em fazer mudar a educação no Brasil, de uma forma em que as pessoas saiam dessa educação passiva, sem melhoria, de uma educação em que você não absorve o conhecimento, porque absorver o conhecimento é você ter aquele aprendizado, reter ele e usar lá atrás. A gente até usa na mentoria o que a gente chama de método RAP, que é uma recuperação ativa permanente. Porque não adianta nada você estudar 100, 200, 500 horas, chegar na hora da prova e não conseguir usar o conhecimento. Isso você consegue quando você utiliza método, e isso você consegue quando você estuda de uma forma ativa, porque você vai ler e vai reter, e você consegue fazer uma recuperação no longo prazo para a sua prova. Se você não estuda dessa maneira, você estudar ali 10, 20, 30, 100, 200, 500 horas, não vai ser efetivo. Você precisa estudar de uma forma efetiva, em que você realmente estude e lá na frente você entenda e relembre. E como que você faz isso? Recuperando de uma forma permanente esse conteúdo, tá? Cara, que legal. Que bate-papo legal, viu? Muito obrigado, viu, mestre? De verdade. E eu quero a de segunda edição, cara. Eu vou lá te buscar lá em Goiânia, já pra você vir fazer uma segunda edição comigo, mas uma edição de 2 horas, cara. A gente aprofundar aqui na sua história, que foi passada assim de uma forma muito rápida. Eu tenho certeza que você tem história pra caramba pra contar pra gente. Tenho certeza que tem muita história pra contar da polícia, né? E da sua mentoria também, cara, que eu tenho certeza que é só o início que a gente tá vivendo aqui juntos, viu? Mestre, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. É uma honra, cara, pra mim estar te recebendo aqui hoje, né? E poder ter esse bate-papo rápido, mas tivemos, né? Onde a gente consiga transformar e ajudar a vida desses alunos que sonham em estar no nosso lugar aqui. Cara, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida e que você continue sendo essa fonte de bênção que é, cara. Obrigado, viu? Show de bola. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder estar aqui, de poder falar sobre um pouco da minha história, sobre casos, né, sobre o cargo. O cargo ainda deixa muitas pessoas com dúvidas. O que é esse cargo? O que ele faz? Onde ele atua? Posso atuar em laboratório? Posso atuar em local de crime? Então, pode contar comigo para as próximas edições, para a gente trazer essas informações em relação à mentoria, inclusive, né, em que a gente sempre aborda ali um acompanhamento efetivo, em que a pessoa tem contato direto comigo, quem foi aprovado 6 vezes em concursos públicos. Na mentoria, a pessoa tem método para estudar, ela não fica perdida, então ela sabe o que estudar, quando estudar, o momento dela estudar. E isso, né, a gente vê que a gente possibilitou melhorar ainda mais a nossa mentoria com a Tutory. Então isso faz muita diferença e, novamente, muitíssimo obrigado. Pode contar comigo aí para as nossas próximas edições e vamos que, como eu sempre digo, é só o começo. Só o começo. Você que ficou até o final, não seja ingrato. Curta o nosso conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece que sonhem em conhecer a história como essa e deixe o comentário aqui embaixo.
Nós iremos ler cada um deles, daquilo que você mais gostou no nosso podcast. E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque eu te espero no nosso próximo conteúdo. Um abraço!